Bom dia, meninas. Quem que já está aí? Vamos ver se eu consigo fixar o tema. Bom dia, Sara. Pri Tomassi, bom dia, pessoal. É a galera que acorda junto com o pessoal da Fazendinha, né? Bom dia, grande Kathleen Santana. Anotem esse nome, gente. Vocês ainda vão ouvir falar desse nome. Ai, gente, eu adoro quando o Instagram deixa eu fixar o tema, mas não é todo dia que ele deixa. Deixa eu tentar mais uma vez. Bom dia, meus amigos. Vamos colocando os corações aí. Vamos acordar todo mundo. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vamos acordar todo mundo pra gente trazer todo mundo aqui para essa live. A gente vai falar sobre atender o cliente parente. Eu vou tentar mais uma vez aqui. O cliente parente. Tema interessantíssimo. Já teve alguma coisa nessa área, Sara? Gente, vocês não têm ideia de como eu recebo essa pergunta. Como? É uma agonia tão grande atender o cliente parente. Parece assim um negócio... Bom, tem dia que ele aparece logo aqui para mim, fixar o tema. Tem dia que não vai de jeito nenhum. Caxandre Holanda, não sei se eu pronunciei certo. Grande doutora Denise Camelo, muito bom dia. Amiga, cadê nosso pão com tucumã, gente? Tem uma coisa que tá me tirando do sério nessa quarentena. É a ausência do pão com tucumã. Bom dia, Stefan. Engraçado que na área médica, Denise ainda tá aí, na área médica atender parente é uma coisa mais comum, né? Será que agonia tanto o médico assim como agonia o advogado? Ei, Denise, se tu estiver aí depois, entra com a gente aqui ao vivo para explicar como é que é atender o parente na área médica, amiga. Que eu fiquei curiosa agora para saber, porque eu tenho muitos parentes médicos, né? A gente vive pedindo coisa de médico. Cadê a Sara? Sim, a parentada acha que temos que fazer preços especiais. Cara, Sara, a gente vai super falar disso. Ei, Denise, segura as pontas aí, que depois tu vai entrar aqui comigo para dizer como é que é esse atendimento na área médica. A sensação, né, do médico, que a gente sempre acha que está na posição de pedir, a outra pessoa tem que entregar. Galera, bora lá, parabéns para você. Normal atender, amiga, faz parte. É verdade, amiga, faz parte mesmo, né? A gente só tem que começar a diferenciar alguns pontos para a gente não dar verdadeiro tiro no pé e não ficar ruim, nem o parente ficar ruim, né? Ah, tu tá na clínica, amiga? Gente, a amiga Denise está na linha de frente lá fazendo... ela é radiologista, ultrassom de pulmão, lá com a galera do Covid. Bom dia aí para você, tá, minha amiga? Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe muito o seu trabalho, abençoe muito as suas mãos. Que Deus te proteja muito para que você fique livre desse vírus e o país inteiro fique livre desse vírus, tá bom, amiga? Um beijo, amo você. Gente, esses médicos são demais, né? Meu Deus do céu. Amigos, vamos morar lá. Deixa eu ver que horas são. Sempre entro tarde, né? São 7h21 da manhã. Hoje, sábado, 25 de abril. E a gente aqui nessa live. Parabéns para você que acordou, que saiu da cama aí no sábado sem necessidade. Se você não está trabalhando, não tem home office, você poderia ficar na cama, mas você fez a opção de vir aqui. Então, para mim não interessa se tem 1, 2, 3 ou 5 mil pessoas. Para mim o valor vai ser entregue da mesma forma, porque eu acho isso aqui incrível. Isso aqui é um projeto incrível que eu gostaria muito de ter recebido quando eu estava começando a advogar. O meu início de carreira foi extremamente difícil, como o de todo mundo, porque eu não sou nem mais nem menos do que ninguém. Mas eu não sabia que ser difícil era normal. Para mim, eu me sentia muito estranha, eu me sentia muito incomodada. Eu achava que todo mundo sabia fazer menos eu. Eu achava que todo mundo sabia a resposta de tudo menos eu. Eu achava que todo mundo estava ganhando dinheiro menos eu. E aquilo me incomodava. E várias vezes eu achei que a advocacia não fosse para mim. Várias vezes eu tive vontade de desistir. Aliás, eu desisti algumas vezes, como eu falei para vocês, né? Eu fali financeiramente. Outras eu desisti para... e abrir restaurante, outras eu desisti para ir fazer quentinha, entregar quentinha, e fazer bolo. Então eu já fiz muita coisa na minha vida e hoje eu entendo que tudo aquilo foi muito importante para me transformar na pessoa que eu sou hoje.
Mas tem muita coisa que poderia ter sido mais fácil em relação à vida profissional, simplesmente porque eu não tinha conhecimento de método, não tinha conhecimento de absolutamente nada. Eu me sentia extremamente incapaz, eu achava assim que eu nunca ia poder olhar e dizer, meu Deus, eu tenho uma agenda lotada, eu tenho um cliente, eu tenho pessoas que me pagam para ouvir a minha opinião, para ouvir o meu parecer, eu tenho colegas que me contratam para que eu resolva os casos para eles em formato de consultoria ou mentoria. Então, eu achei que eu nunca ia ter isso na minha vida. Eu tinha essa certeza que as pessoas iam conseguir e eu não. E isso atrapalhou muito durante muito tempo da minha vida. Depois que eu entendi como é que a roda roda, depois que eu entendi como é que quando que a chave vira, foi que as coisas começaram a mudar para mim. Por isso que eu tenho essa necessidade tão grande de passar isso aqui para vocês. Esse projeto 707 tem essa missão de acordar realmente cedo, levantar da cama e fazer alguma coisa que você não faria, faz parte da metodologia aqui do projeto. Estar aqui faz parte da metodologia do projeto. Não me importa se tem uma pessoa ou 1 milhão, para mim isso é indiferente. Não é isso que vai fazer eu parar ou continuar esse projeto. Estou extremamente feliz pelo feedback positivo que eu tenho recebido. Cada story que eu vejo aí de um colega, de um aluno que eu sei que está aqui junto no projeto 707, que coloca um postzinho escrito Input. Ontem eu vi um post da Rafaela Souza, ela com o livro aberto escrito Input. Eu já falei sobre o Input aqui no Projeto 707, tem live dele lá no Cafeinados no Telegram. E hoje a gente traz mais um capítulo desse projeto, que é o atendimento de cliente. Eu vou fazer aqui de duas formas para vocês, tá? Eu vou fazer aqui o atendimento de cliente que é parente logo no início de carreira e o atendimento que é parente já depois, quando a gente é veterano. E quem estiver aí assistindo e tiver passado por isso, escreve aqui para mim, conta aqui para mim, para a gente comentar, para a gente conversar, tá? Se você já tiver passado por isso, por essa situação de ter que atender o parente, ter ficado perdido, primeiro por não saber resolver o caso, depois por não saber ou não conseguir cobrar, conta aí para mim como é que foi. E se você já foi solicitado e nem soube o que fazer, também conta aí para mim, escreve aqui para mim, para a gente ir conversando sobre isso. Amigos, vou separar de uma forma. Quando a gente é iniciante, e aí é normal, o primeiro cliente que vai aparecer, ele está dentro da sua roda familiar ou ele está dentro da sua roda de amigos, ou ele está dentro da sua roda de companheiros de trabalho que fizeram parte do seu último emprego. Vamos dizer que você trabalhava em algum lugar, uma loja, um shopping, um banco, qualquer outra coisa, e aí você fez a faculdade, se formou e depois que se formou, ficou naquela dúvida, será que eu largo meu emprego para advogar? Será que eu continuo fazendo os dois? Normalmente as pessoas tentam fazer os dois. Bom dia, minha amiga Sabrina, seja extremamente bem-vinda. Minha amiga do meu grupo de estudos trabalhistas maravilhosa. Então, amigos, a gente fica naquela agonia de não saber o que fazer com esse cliente parente que procura a gente. Inicialmente a gente fica naquela dúvida, né? Quem trabalhava em loja de shopping tinha outro emprego, né? Antes de começar realmente a carreira de advocacia, geralmente a pessoa começa fazendo os dois, continua no seu emprego e vai ali tentando aprender alguma coisa, vai ali tentando, arriscando um caso ou outro, às vezes num juizado especial, delegacia, alguma coisa assim, né? A Sara disse aqui que já aconteceu comigo, sou advogada iniciante e atendi um cliente que é meu parente. Super normal, tá, Sara? Por quê? Porque os seus primeiros clientes, eles vão vir dessa roda de amigos que fizeram parte do seu trabalho anterior, eles estão dentro da sua roda familiar ou dentro da sua roda de amigos mais próximos, tá? Isso daí é, inclusive, uma fonte de você começar a conseguir os seus primeiros clientes. Só que a gente tem que fazer isso com método. Se a gente faz isso no susto, dificilmente vai dar certo e normalmente ele vai te causar um trauma. Ele vai te causar uma trava emocional muito grande, porque o impacto emocional é muito grande e ele é zero rendimento financeiro. Então é assim, olhando por esse lado é um péssimo negócio, mas tem uma outra visão que pode ser um bom negócio e é essa que eu vou falar aqui para vocês, tá? É exatamente essa palavra, Viviane, é traumatizante, tá? Essa primeira experiência com o cliente, sem você ter método, ela é traumatizante, ela pode te travar para você nem conseguir dar um passo à frente. Então, vamos lá. Vamos aqui, eu vou começar a falar primeiro da atender o cliente parente quando você é advogado iniciante. Primeira coisa, avalie a necessidade de aprovação da sua família que você tem.
Às vezes você precisa mostrar, você precisa provar para você mesmo que você é bom, que você tem direito a reconhecimento e que você quer provar ali naquela família que você tem valor. Então, cuidado com esse sentimento. Por quê? Porque resolver um processo para um cliente parente, ele não pode ser moeda de troca para esse sentimento, tá bom? Então analise primeiro como é que você se sente em relação à família, em relação a seu parente. Você é uma pessoa que, tipo assim, que sempre duvidaram de você, você nunca teve valor ali dentro, e talvez esse seja o seu momento de dizer, tá aqui, estudei direito, tirei minha carteira da OAB, sou advogado, agora eu sei tudo. É isso, cuidado. Cuidado com esse atendimento, porque fazer atendimento profissional não é moeda de troca, tá? Ele é simplesmente um atendimento profissional e você tem que se comportar dessa forma. Então, se você é recém-formado, primeira coisa, cuidado com esse sentimento. Segundo, é óbvio que você não tem experiência prática. Se você acabou de se formar, você não tem experiência prática. Você estagiou, pode ter estagiado no escritório de Direito de Família, no escritório de Direito do Trabalho. Eita! Mas você não tem experiência prática para atuar num processo de cabo a rabo, como eu chamo, tá? Então isso aí você tem que ter muito claro na sua mente. Você consegue atuar de um processo de cabo a rabo inteiro, sem perguntar nada para ninguém? Geralmente não. Então você tem que ter isso na sua mente. Mas aí você acabou de se formar, pegou a carteira, vamos usar aqui o exemplo da Viviane. Chegou o divórcio do sócio. Esse exemplo ainda é mais cruel do que todos, porque um divórcio por si só é traumatizante. Um divórcio você atuando dentro da mesma família é traumatizante vezes 2. Eu acho que eu nem sei se eu faria, eu indicaria para alguém. Mas enfim, o que você pode fazer? Primeira coisa, se você tem zero experiência e você tem condições nenhuma de assumir esse processo, não tem problema nenhum em você dizer isso para o parente, tá? Você dizer, olha, é o seguinte, eu me formei, eu sou recém-formada, eu já peguei minha carteira da OAB, mas eu não tenho experiência aqui em divórcio. Mas para você não ficar sem dar resposta nenhuma, você vai estudar sim o divórcio. Você vai voltar lá para os seus livros de direito de família, doutrina, você vai dar um Google e você vai explicar para essa pessoa em linhas gerais. Você vai explicar para essa pessoa teoricamente, que é onde está a sua expertise, é na teoria. Tá? Então você vai dizer, olha, os tipos de divórcio que nós temos no Brasil são A, B, C e D. Como é que eles ocorrem? Dessa forma ou de outra. Pode ser o consensual, pode ser o litigioso, a gente pode trabalhar num acordo prévio, o acordo, a conversa é sempre uma das melhores opções, aí tem que ver o caso concreto, se tem opção de conversa, se não tem opção de conversa. Viviane está dizendo aqui que foi extrajudicial, mas a mulher não queria. Foram 3 semanas de negociação. Exatamente, exatamente. Então você tem que ver até onde, como recém-formado, você teria expertise para lidar com isso. Exatamente isso aqui que a Viviane colocou, porque além da expertise, que seria normal de qualquer advogado para trabalhar num processo de divórcio, você ainda tem um desgaste emocional, tá? Você tem um desgaste emocional de estar ali dentro e ter uma missão emocional, além de comprovar que você é um bom advogado, você fica naquela necessidade de comprovar que você é um bom filho, que você é um bom sobrinho, que você é um bom neto, que você é um bom genro, que você é uma boa sogra, entendeu? Então é complicado dentro da família mais a carga emocional do que a carga técnica. A Kathleen, como não me posicionava como advogada, ouvi da minha tia. Minha filha, achei que você nem estava advogando. Contratei o fulano que tem nome e pode me ajudar. Exatamente, Kathleen. Aliás, a chave da Kathleen virou foi nesse posicionamento, né, minha amiga? Quando você não se posiciona como advogado, já fizemos vários lives aqui falando sobre isso, o mundo não te vê como advogado. E a sua família está no mundo, então eles também não vão te ver como advogado. Pelo contrário, eles vão achar até que eles podem mandar em você. Então, a primeira coisa aí é você avaliar essa parte emocional. Qual é o peso emocional que tem esse atendimento aí para você dentro da família? E o resultado foi que o renomado perdeu vários prazos. Olha aí, tá vendo? A vida ensina, minha amiga. A vida está na volta do anzol. Então, vocês têm que fazer primeiro essa análise. Qual é o peso emocional desse projeto aí, desse trabalho que isso vai te gastar? Você precisa provar alguma coisa para alguém ou você simplesmente vai atuar como advogado? Defina isso. Segundo, seu posicionamento, exatamente como a Kathleen disse, tá? Seu posicionamento. Você se posiciona como um advogado, porque se você já se posicionou como um advogado, eu tenho vários áudios lá no Cafeinado falando sobre isso, tenho vários vídeos falando sobre isso lá no Cafeinado. Se você já se posicionou como advogado, as pessoas
normalmente já vão te respeitar como advogado, mesmo você sendo recém-formado, tá? Mesmo você sendo iniciante, mesmo você não tendo experiência. Agora, se você se posiciona como aquela sobrinha, aquele sobrinho, aquele neto, que não fede nem cheira ali, que nunca deu um posicionamento, nunca apareceu ali na família como um jurista, dificilmente as pessoas vão te ver com aquele reconhecimento. Principalmente as pessoas vão te reconhecer com aquele reconhecimento. E reconhecimento leva tempo, tá, gente? Respeito, reconhecimento, isso leva tempo. É aquele 1% todo dia, todo dia. Você começa a se posicionar, você começa a estudar, você começa a ler, a sua postura muda, as roupas que você usa mudam, seus hábitos mudam, você passa a assistir a mais os canais jurídicos do que uma Netflix, do que uma live de sertanejo, não que isso seja excludente, mas a rotina te leva a isso. Você fica mais tempo falando sobre assuntos técnicos, jurídicos, teóricos, do que o final da novela da Globo, do que o Big Brother. Então, os seus atos, a sua rotina vai mudando paulatinamente, vai mudando de forma devagarzinho. É a força do 1% todo dia. Ninguém vira um jurista da noite para o dia. Não adianta nada passar a madrugada inteira lendo se você, num almoço de domingo, você não se posiciona como um jurista. E outra coisa, se posicionar como um jurista não é querer mandar na opinião de todo mundo, não. Isso daí é o que eu chamo de colonização do outro. Eu acho isso feio, eu acho isso errado. O verdadeiro jurista, ele consegue analisar os fatos com uma isenção de opinião. Você consegue simplesmente dizer o fato e a pessoa nem sabe se você concorda ou não. Isso daí é um papel difícil, mas o jurista consegue fazer. Por exemplo, vamos usar o exemplo agora. Saída de Moro, saída de Bolsonaro, a gente consegue explicar legitimidades disso. Quer dizer, o presidente poderia ou não demitir o ministro, o presidente poderia ou não mexer ali no diretor da Polícia Federal. Tecnicamente, a gente consegue dar uma opinião completamente longe do que você acha, do que você concorda, do que você acha justo. Por quê? Porque a gente analisa a lei. É uma linguagem seca, técnica. Tanto que várias vezes você consegue dar uma notícia, olha, isso pode, isso não pode, e depois as pessoas perguntam, mas o que você acha? Qual é a sua opinião? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeiro, já se posicione. Pegou a carteira da OAB, aliás, isso começa desde estudante, né? Já se posicione. E aí você vai fazer a avaliação desse peso emocional. É você que quer provar que é bom para a sua família ou realmente existe a necessidade de resolver aquele caso e as pessoas aí, como a Kathleen falou, esqueceram de te procurar porque não sabiam que você estava advogado, você nunca se posicionou sobre isso, ou te procuram, mas é naquela sensação de obrigação horrorosa, que parece que mais você está devolvendo um valor moral e emocional do que realmente um caso técnico. A Viviane está dizendo, faço atendimento voluntário no núcleo da prática jurídica da faculdade e lá fizemos o divórcio do meu cunhado. Isso repercutiu positivamente na família e tive algumas indicações. Exato. A Viviane está fazendo o dever de casa já na faculdade. Ela já vai sair pelo menos 1 ou 2 quilômetros na frente dos colegas dela de sala de aula, tá? Imagine do resto. Isso daí é extremamente importante. A carreira começa no primeiro dia de aula. Então aqui você tem a opção, primeiro, depois que você fez essa avaliação, você diz, não, realmente é um caso, realmente eu posso atuar aqui, não tenho experiência, tá bom, não tenho peso emocional, tá tranquilo, tá beleza, então vamos lá. E aí você vai pegar e você vai ver até onde, em termos técnicos, você conseguiria levar esse processo, tá? Vamos usar o caso aqui da Viviane, que foi o divórcio. Você pode ir lá pegar, dar uma estudada, reestudada na parte teórica, dar um Google, dar uma reestudada ali nas decisões, no que você tem visto, e aí você vai fazer aquela primeira orientação para o seu cliente. Bom dia, Carlita. Você vai fazer aquela primeira orientação para o seu cliente. Orientação é de forma geral. E aí, Aline, será que eu cobro consulta ou não cobro? Dificilmente você consegue cobrar consulta ali de um parente, tá? Por quê? Porque normalmente a gente usa essa troca de conhecimento. Se eu tenho um parente engenheiro, eu vou lá e faço uma pergunta. Se eu tenho um parente médico, eu vou lá e faço uma pergunta e pego uma receita. No nosso caso, a gente pode dar uma orientação. Se aquilo ali realmente virar um case, se aquilo realmente virar um caso, ele vai dizer, olha, você pode resolver para mim? Aí é que mora realmente o pulo do gato, tá? É nesse você resolve para mim, é aí que mora o pulo do gato. Primeiro, você pode chegar para o parente e dizer, olha, eu não tenho conhecimento sobre isso aqui, não tem problema nenhum, gente, você dizer que não sabe. O advogado iniciante, ele tem muito esse problema, parece que é uma espécie de preconceito, né? Todo mundo já acha que ele não sabe nada, então ele vai lá e afirma que não sabe, é difícil. Não, pode afirmar, não tem problema nenhum.
Isso daí é grandioso você dizer que não sabe quando você realmente não sabe. Então você diga, olha, isso aqui eu não sei fazer, eu não tenho experiência nisso aqui, mas eu posso te dar uma orientação teórica. Aí você vai e diz, olha, os divórcios no Brasil são feitos da forma A, B, C ou D, esse daqui tem que ser via judiciário, esse daqui pode ser via cartório, e você vai dando essas opções teóricas. Aí você vai dizer o seguinte, mas na prática eu não consigo avaliar ainda o que seria ideal aqui para esse seu caso. E aí qual é a primeira opção que você vai dar para ele? Um sistema de parceria. O sistema de parceria ele é extremamente útil para esse modelo de atendimento. Por quê? Porque você vai estar sendo sincero, todo atendimento tem que ter transparência, gente. Tanto faz se é com parente, se é com cliente novo, com cliente antigo, atendimento tem que ter transparência. Então você vai usar aqui, uma das opções é o modelo de parceria, onde você vai atrás de um especialista em família, que não pode ser um generalista, você tem que ir atrás de um especialista em direito de família, e aí você vai propor, tá? Você vai propor dizer para esse especialista, olha, especialista, eu tenho aqui um caso do meu cunhado, do meu sogro, e eu gostaria de saber como é que você trabalha em parceria. Eu tenho vários colegas que me procuram para parceria trabalhista nesses casos de família. E aí o que eu digo? Eu digo, olha, eu já faço uma análise no caso, porque é um colega, eu já faço uma análise prévia do caso, eu digo, olha, lógico que tem que fazer uma consulta com o cliente e tal, mas eu digo, olha, normalmente aqui a gente faria dessa forma. Aí ele já me pergunta, Aline, quanto é que seria? E eu já dou o valor. Eu digo, seria dessa forma. E aí o que fica a opção do advogado que quer atender o parente em formato de parceria? Ele vai dizer, olha, eu contactei um especialista e é o seguinte, o especialista cobra X e eu não vou te cobrar nenhum honorário da minha parte. Então o que você pode fazer? Dizer para o parente que você está abrindo mão 100% dos seus honorários. No entanto, do honorário do seu parceiro especialista, você não pode abrir mão. E muitas vezes, gente, eu faço parceria de dinheiro nesse honorário que eu dei. Entenderam? Então, por exemplo, se eu digo para ele, olha, gente, isso aqui vai custar R$2.000, e aí ele vai dizer para o parente que ele não está cobrando nada na parte dele, algumas vezes eu ainda faço uma divisão de honorários com esse advogado, sim, tá? Isso daí pode ser negociado, não tem problema nenhum. Porque aí você disse, você ficou bem na foto com o parente, não tem problema nenhum nisso, e você recebeu ali já alguma coisa, um pequeno percentual, porque se você não vai atuar na causa, você não vai receber o percentual integral, porque você não sabe. Mas é uma forma de você conseguir atender o parente de forma segura, você não vai ficar naquelas noites em claro, né? Porque a gente atende parente sem saber o caso. De vez em quando à noite dá um sustinho, né? A gente dá uma pipocada ali no coração e você acorda, meu Deus do céu, e se não foi isso? E se eu estiver lascando a vida do parente? E se eu estiver acabando com a vida do parente? Então a gente fica nessa agonia ali, naquele susto na madrugada, e você tendo um especialista ao seu lado, o susto acaba, porque a responsabilidade técnica fica totalmente para o especialista, você passa o custo daquilo ali para o parente e você ainda fica bem na foto de dizer, olha, eu realmente não estou cobrando nada, mas fora isso eu realmente não sei fazer, não posso fazer. O que eu posso é orientar, você faz de uma forma teórica, acompanha, e aí você já resolve esse problema. Outra coisa, se você não quiser nem se meter, você pode abrir seu coração. Olha, parente, direito criminal eu não faço nada, não faço absolutamente nada de direito criminal, eu não sei fazer, eu acabei de sair da faculdade, realmente não tenho experiência nenhuma, eu estagiei na vara de família, mas tem um professor meu da faculdade, que sempre foi um ótimo criminalista, eu posso te indicar para ele e nós vamos juntos na consulta. Isso daí também é outra saída. Por quê? Porque de qualquer forma, o que não pode? Você não pode abandonar o parente, porque aí vai ter briga em família, né? Mas você também não tem obrigação de assumir um caso que você não sabe fazer. Aliás, é uma irresponsabilidade fazer isso. Assumir um caso que você não tem experiência nenhuma para fazer aquilo. Você nunca nem fez, você mal sabe abrir o sistema de peticionamento do PJE, do ESAG, para colocar uma petição ali dentro. Então, sim, seria uma irresponsabilidade fazer isso. Então, a segunda opção, você pode simplesmente indicar o contato do especialista e se disponibilizar para ir junto. Por quê? Porque aí o parente confia, né, em você, ele quer você ali junto. Para você é uma forma extraordinária de aprender. Não tem nada melhor do que você aprender na prática com quem sabe fazer, no ao vivo. Então, você acompanharia esse parente lá. Uma terceira opção que eu já recebi de clientes, parceiros, outros advogados que são meus clientes, é o seguinte:
uma colega me procurou e disse: Aline, eu estou aqui com esse caso de um cunhado meu que trabalhou muito tempo na empresa, foi demitido por justa causa, blá, 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 blá. Só que ela não entendia nada de trabalhista, não sabia nem quanto era o salário mínimo, nada, 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 nada. E aí ela pegou o seguinte, ela disse: eu não sei fazer aqui, eu não sei orientar, eu não tenho nada. Aí eu perguntei o que ela queria, se ela queria um sistema de parceria, ela disse não. Ela disse: eu tentei fazer a inicial aqui e eu quero que você corrija, tá? Então, quer dizer, ela comprou ali um serviço apenas para eu corrigir a inicial. E teve uma outra também, uma outra colega que me procurou, que era uma análise de caso inteira, mas ela não queria dizer que tinha um especialista com ela, vocês entenderam? Para ela, era extremamente importante que fosse ela resolvendo. Então, o que eu cobrei dela? Eu cobrei dela uma consultoria, né, para atuar dentro de um caso concreto. Fiz um parecer técnico para ela, sem problema nenhum. Ela me pagou e ela levou para o parente como se ela tivesse feito. Tem problema isso, Aline? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela me pagou a consultoria e me pagou o parecer técnico. E daí ela foi continuando. E várias outras vezes depois ela voltou comigo. Gente, quando é uma orientação, eu não vou cobrar consulta de ninguém. Uma orientação é um sim ou não. É um número de um artigo que uma pessoa está procurando, tá? O que é diferente da pessoa me mandar o caso concreto escrito em 3 laudas, um monte de documento e pergunta: e aí? E aí não, e aí é uma consulta. E aí é uma parceria. E aí é um parecer técnico, né? Mas um sim ou um não, um artigo, a pessoa, é o 483 a linha na A ou a linha D. Isso daí eu faço para todo mundo, para colegas que me procuram sempre que eu consigo. Então, foi uma outra situação onde ela queria parecer já saber fazer aquilo. Tem problema? De jeito nenhum, era a estratégia que ela estava usando. Mas ela foi com segurança, me consultou como especialista e entregou aquilo ali de uma forma segura. Não tem problema nenhum. Aí eu tive um outro caso também, onde eu cobrei o valor e a pessoa disse: Aline, eu não tenho nada, eu não tenho como te pagar porque eu não tenho cliente nenhum, eu não sei fazer isso aqui, eu já estou sem dormir várias vezes. Eu falei para ela, eu digo: mas se você não tem como pagar o especialista para dizer que foi você que fez, ela disse: não, mas eu tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que resolver porque minha prima, que sempre me ajudou. Amigos, não dá para a gente tirar leite de pedra. Se você não sabe fazer, o esforço é necessário, o estudo é necessário, mas tem muitos casos práticos que não tem milagre. Você tem que ter alguém que saiba fazer. Senão você vai, em vez de ajudar, você vai estar prejudicando aquele parente. E qual é o melhor disso? É a verdade, é a clareza, é a transparência com o cliente. O cliente precisa entender aquilo de uma forma clara. Quer dizer, não tem maneira boa de você dar uma notícia ruim, mas a transparência, ela é sempre bem-vinda. A empatia, ele vendo que você está sendo sincero, ele vendo ali o seu esforço como advogado iniciante para estudar, para dar pelo menos o parecer geral. Uma outra colocação que a gente tem desse caso, deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou aqui. O Charlene aqui disse: lembrei do meu professor Denilson no primeiro período da faculdade, ele chegou na sala e disse: sua carreira começa na graduação. Gente, não tem dúvida nenhuma disso. A carreira começa no primeiro dia de aula. O problema é que muita gente perde essa grande oportunidade que é estar no esteio seguro da faculdade. A Sara: Aline, eu aceito tudo que me vier ou penso primeiro? Faço uma pesquisa no Google antes de aceitar. É tudo que me vier o quê? De casos, Sara? Sara, eu voto pela especialidade, tá? Eu sei que quando a gente começa a se formar, tá formando, a gente acaba pegando tudo. E não tem problema nenhum nisso, tá? Primeiros 6 meses, o primeiro ano, você acaba pegando tudo que aparece. Não tem problema. Mas você faça, assim, uma pesquisa no Google para dar, inicialmente aquele parecer geral, mas tem que olhar dentro da tua expertise. Você vai conseguir entregar aquele serviço? Porque, gente, o atendimento, ele tem várias fases. Primeiro é atrair a atenção do cliente, depois é conseguir atender aquele cliente e depois você tem que cumprir a sua promessa. Senão, seu nome vai pro ralo. Tá? Você tem que cumprir a promessa. O que você prometeu? Você disse aqui: faça uma pesquisa no Google. Tá bom, é um caso o quê? Direito tributário? Eu não faço direito tributário, nem me arrisco, nem pesquisando no Google. Eu pesquiso no Google direito tributário para dar um parecer geral. E depois eu procuro um especialista e atuo no sistema de parceria ou no sistema de indicação. Mas por quê? Porque eu já defini minha área. Mas para quem não definiu a área, você pode sim fazer uma pesquisa no Google para dar um parecer geral. Aí tem o passo 3, a entrega do serviço. Como é que você vai fazer isso? Aí que você vai optar pelo especialista, pela contratação, por atuar junto. Essa que é a grande decisão, não é pegar ou não o caso, tá? Deixa eu ver aqui
Deixa eu ver aqui. O que a Charlene colocou. Ah, já li o da Charlene, da Sara e Viviane. Charlene, eu tenho uma professora assim, levei ao pé da letra, faço prática na faculdade desde o terceiro semestre. Gente, a Viviane está arrasando. Anotem esse nome, tá? Viviane Pimentel. Olha a doutora Cláudia Vieira Alves, nossa conselheira. Cláudia? Ah, a Cláudia Vieira Alves, nossa amiga advogada lá de Parintins. Grande Cláudia, seja bem-vinda, minha amiga. Tá, agora, amigos, existe aquele outro caso onde você já ser veterano, você já ter uma expertise e aí aparece um caso que você não domina, aparece um caso que você não tem conhecimento naquilo ali. Ah, antes de entrar aí, tem ainda a última dica aqui para o advogado iniciante, que é o seguinte, é você ter um sócio, nem que seja um sócio virtual, um sócio fictício, vou já explicar isso para vocês. Aline, você acha que eu estou certa de ainda na faculdade escolher minha especialidade? Viviane, eu acho cedo. Eu acho muito cedo. Eu acho que ainda não é a hora de escolher especialidade, não. Mas é a hora de prestar atenção na sua aptidão. A gente nasce com algum talento, tá? A gente tem talento para alguma coisa. E às vezes é a hora de você avaliar o que você faz no talento. O talento é a tua habilidade que vem de graça, tá? Tem outras coisas que a gente consegue com a habitualidade, ou seja, a gente tem que ser aprendido. Mas quando a gente consegue descobrir o talento e esse talento a gente consegue transformar ele numa habilidade, a gente facilita muitos anos aí de trabalho. Então você pode, por exemplo, olhar teu histórico, tua vida, né? O que você viveu, como você viveu, tua estrutura familiar, teus dogmas, tuas verdades, analisa isso, para onde que isso te leva. Tá? Para onde que isso te leva? Onde que você se sente extremamente confortável? Você tem habilidade para lidar com o público? Você prefere ficar trancado no seu quartinho estudando? Timidez, resultados? O que faz você se sentir assim, que a gente chama que é aquele momento de flow, né? O que você faz você sentir que dá aquele uau, meu Deus, eu poderia sentir essa sensação todos os dias da minha vida? É aí, é por aí. Eu acho que especialidade ainda é cedo, mas talento você já pode ir se localizando. Amigos, outra dica que eu dou muito lá para o pessoal do Cafeinados, o pessoal do Cafeína Jurídica também, é o seguinte. Você pode, logo de início, já ter uma sociedade, né, que eu chamo de sociedade emocional, com algum colega. Por quê? Porque isso te ajuda no trabalho com o parente. Assim, vamos dizer que a Kathleen lá, ela saiu da faculdade, começou a trabalhar, e aí ela viu que, né, já o primeiro, o segundo caso que ela tem com o parente. Então ela vai. Pega uma amiga dela e vai dizer, amiga, vamos fazer o seguinte, a gente vai atuar aqui, vamos dizer que nós estamos atuando aqui em sociedade. Vocês precisam alugar uma sala junta, abrir contrato social? Não, nada, tudo de boca, tá? E aí fica esse combinado. Vocês podem fazer umas postagens juntas, se forem amigas mesmo, a família já souber que vocês é amigas, não tem problema. É bom ter esse apoio emocional logo no início da carreira, não precisa dividir dinheiro, basta ser esse apoio emocional mesmo. E o fato de você ter um sócio te ajuda aí junto com esse parente, tá? Por quê? Porque você vai dizer pro parente, olha, é o seguinte, eu consigo atuar aqui nessa tua rescisão indireta, mas eu tenho um sócio. E assim, a parte dos meus honorários eu posso abrir mão, mas a parte do meu sócio eu não consigo. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou te cobrar, normalmente eu cobraria o valor de R$3.000, eu vou te cobrar R$1.500. Então isso assim é uma saída extraordinária para você conseguir atuar junto do parente, tá? Aline, como que eu vou cobrar desse parente? Agora que é o gargalo, tá? Inicialmente você é obrigado a repassar despesas e custos. Nem pense em pagar custo de processo para outra pessoa, tá? Eu já passei por isso, dei um tiro no pé. Você não vai ser ninguém melhor ou pior na visão daquela pessoa pagando custos de processo. O que é que você negocia? Lucro. Lucro você pode negociar. Custos e despesas não. O que é despesa? Despesa é o que você vai gastar dentro daquele processo. Custas, né? Na parte civil, a gente tem despesas com oficial de justiça, publicação, nossa, milhões de despesas lá. Na trabalhista, as custas são pagas sempre ao final, mas elas vêm. Então, tudo isso aí você é obrigatório a repassar para o cliente. O que você vai negociar? Seu lucro. Né, que é fora o seu custo e a sua despesa. Se você tem um pequeno escritório fixo, nem que seja dentro da sua casa, você já tem um custo fixo. Tem que aprender a calcular esse delta de custo fixo, que isso tem que ser repassado. Com a maior seriedade e segurança no mundo, com uma cara séria, falando aquilo sério para o parente. Você vai dizer, olha, tio,
Eu consigo aqui não cobrar pelo meu honorário, eu consigo aqui não cobrar pelo meu serviço, mas o meu custo aqui, que é de X, pode ser que seja um custo bem pequeno, e as custas de despesa do processo eu preciso lhe repassar, tá? Se a pessoa disser não, que ela não vai pagar nem isso, aí você realmente não tem como atuar, porque como é que você vai pagar a despesa do processo de outra pessoa? Nem que seja parente, tá? Mas a sua mão de obra, eu acredito que sim, você possa negociar isso aí, tá bom? Isso aí não teria problema. Então, você ter não gosto de dizer desculpa, né? Mas você ter o motivo de dizer, olha, eu tenho um sócio e eu posso negociar a minha mão de obra, mas a dele eu não consigo. No entanto, a gente pode te cobrar um preço de custo. As pessoas adoram saber que elas estão pagando o custo. O custo o consumidor ele acha justo. Se vier o custo mais um, o parente já vai achar que você está ganhando milhões de dinheiro nas costas dele e e aí ele não vai gostar. Mas se você disser que é custo, olha, isso daqui é preço FOB, né? Free on the boat, FOB. Isso aqui é custo sem nada de gordura. Eu estou apenas te repassando que realmente eu não tenho como arcar com esse custo. Sem problema nenhum, tá? As pessoas adoram saber que elas pagam preço de fábrica. Todo consumidor adora pagar preço de fábrica e o parente cliente não é diferença. Amigos, não caiam naquela armadilha de querer parecer para o cliente que você é o melhor advogado do mundo, por mais que você tenha esse altruísmo, dizer eu tenho que resolver esse problema, se você não sabe, não tem como. Imaginem um médico recém-formado operando a tua cabeça, mesmo depois dele te dizer que ele não sabe como operar. Você daria sua cabeça para ele operar? Eu não daria. Então, óbvio que eu quero que o parente faça, porque ou porque eu confio no parente, ou porque realmente eu não quero pagar honorário para mais ninguém, e eu quero que o parente faça, que o parente é de graça. Não tem problema. Só que se você só assuma, se você conseguir entregar. Ah, Aline, mas eu acho que eu fico mal, porque eu já me formei, eu não vou parecer incompetente de jeito nenhum. Você será imprudente se você assumir uma coisa sem saber fazer. Aí é imprudência, tá? Imperícia, imprudência, é tudo isso aí. A responsabilidade sua aqui é de ser sincero. Óbvio, a gente quer atender aquele cliente parente, a gente quer atender o cliente parente, mas até onde a gente sabe, minha gente. Lembrem sempre do médico recém-formado. Você forçaria o médico recém-formado a operar a sua cabeça, mesmo ele tendo acabado de sair da residência? Não. Por quê? Porque ele precisa do profissional para ajudar aquilo ali. Então, você vai estar sendo responsável por dizer isso. Mas você não vai deixar de acompanhar aquele parente, tá? Você não vai deixar nem um minuto ele na mão. Por quê? Porque você vai estar ali dando feedback. Você vai estar ali indicando um bom especialista. Você está indo junto na consulta. Você abre o processo dele com seu toque. Peça ao especialista para colocar o seu nome na procuração, se habilite no processo. Só que dê limites ao parente. O parente precisa de limite. Parente precisa de limite. Por quê? Porque você precisa ser respeitado como um profissional. Então, se o parente te liga todo dia, e aí, conseguiu isso, aquilo, trate como você trataria um cliente. Olha, tio, é o seguinte, o seu processo já foi protocolado, não vai acontecer absolutamente nada até a data da audiência, tá? O senhor pode ficar tranquilo, tranquilo. Ah, mas e se eles quiserem um acordo? Se eles quiserem um acordo, vai ser via notificação. Então, fique tranquilo, dê paz para o seu cliente parente, assim como você dá para o seu cliente comum, tá? Mas dê limite, parente precisa de limite. Tá? Porque senão você vai perder o sono, gente. E perder o sono é uma gastrite, é uma angústia atender parente, que eu vou dizer para vocês, entendeu? É um negócio difícil. Como é que você mata essa angústia? Como é que você mata esse parente? Mata esse parente, né? Ficou horrível isso. Como é que você mata a angústia causada pelo parente? Sendo sincero, dando limite. Tio, olha, eu não consigo resolver isso agora, porque eu estou aqui ocupado, estou cuidando das crianças, estou em casa, mas amanhã, às 9, dê data, dê horário. Não deixe solto no tempo. Amanhã às 9, eu vou pegar meu token, vou entrar no processo, vou consultar e aí eu vou ler para o senhor. Por quê? Porque ninguém sabe ler processo na tela, né? O advogado tem que traduzir. Então, traduza. Pegue e diga, olha, tio, você está ouvindo isso aqui? Então, sabe quando apareceu aqui dia 12 de abril, que ele disse isso, significa isso. Aí vai dar paz para o seu cliente. Mas não assuma absolutamente nada além daquilo que você pode produzir. É ótimo assumir desafios, quando você pode cumprir.
Não adianta você assumir um desafio que você não tem ferramentas para cumprir. Então fica aí também essa ideia de você montar uma sociedade com algum colega para que você possa colocar isso na mesa de negociação com o parente. Eu posso abrir mão dos meus honorários, posso, em nome da família, sem problema nenhum, porque muitas vezes, amigo, você tem outros profissionais na família também. A minha família é cheia de médico. Já pensou se eu resolvo cobrar do meu médico? Eu vou ter que pagar de volta as 10 mil consultas que eles fizeram para mim durante todos esses meus 41 anos, não tem condições, né, de pagar de volta todas essas consultas. Então, quer dizer, existe uma troca aí em família também. Você vai precisar da necessidade, da expertise desses outros parentes. Então, tá tudo bem em abrir mão dos seus honorários? Tá tudo bem, mas dos custos não. Tá? Dos custos, da despesa do processo, não. Não tem por que você ficar pagando diligências dentro do processo para o processo do parente. Então, isso fica muito claro desde a conversa número 1. Agora, vamos para a situação onde você já é veterano. Por exemplo, quando você já é veterano, eu não tenho mais necessidade de provar nada para ninguém. Eu já provei para mim, os meus resultados dos meus processos, nos meus clientes falam por si só. Então, eu não tenho mais necessidade emocional de querer aparecer dentro da minha família. Acho que eu nunca tive. Mas hoje, se eu já tive, hoje ela caiu para o zero. Então, quer dizer, hoje está muito claro, por eu já ter definido a minha área, que eu sou especialista em direito do trabalho. Mas eu já falei para vocês que na vida real, eu faço família, eu faço contrato, eu faço cível, eu faço inventário, cartório, extrajudicial, que aliás é uma maravilha. Mas está muito claro para minha família que eu sou especialista em direito do trabalho. Mas eu trabalho no meu escritório, eu tenho mais 3 advogados, somos 4, tá? Que a gente trabalha de forma independente, nós não temos sociedade entre nós. E cada uma tem uma expertise diferente. Eu sou a única trabalhista lá dentro. Então, o que acontece? Quando chega para mim, por exemplo, chegou agora para desmembrar um imóvel. E a minha sócia, a Maria, é especialista em direito imobiliário. Ela mexe com imóveis aí há não sei quantos anos. Então, o que eu falo para esse meu parente? Olha, parente, lógico, eu sempre consigo dar um panorama geral. Acho que isso é importante, tá? Quando o parente procura, né, eu sempre consigo dar um panorama geral, como clínico geral. Então, quando o parente chega com um caso que não é da minha área de especiação, mas isso já para o advogado veterano, tá? Que não é da minha área de especialização, eu já digo, olha... como você sabe, né, parente, eu sou advogado especialista na área trabalhista, mas aqui, esses imóveis aqui, normalmente acontece dessa forma. Normalmente, para a gente regularizar isso aí, a gente vai precisar das plantas, vou precisar dos registros, você tem aí o número das matrículas dos imóveis, eu já vou dando um mínimo de informação. E aí, tem uma mosca aqui. E aí, o que eu vou dizer para ele? No entanto, tem a Maria que trabalha lá no meu escritório, que é especialista em imóveis. Ela já desmembrou e já juntou aí imóvel no interior, negócio de umas ilhas, de umas praias, que ela vai lá para o interior. Ela tem muita especialidade nisso e eu vou passar o caso para ela. O parente já fica feliz, porque ele diz, olha... Que legal, quer dizer que uma pessoa que sabe muito... Lembra do médico operando cérebro. Quer dizer que uma pessoa que só opera cérebro vai operar meu cérebro? Ah, eu quero. Eu quero. Por quê? Porque você gostaria de um especialista em joelho operando seu cérebro? Não, a gente quer o especialista. Então o parente vai ficar muito feliz quando eu disser para ele que a minha sócia, que eu tenho contato, que eu posso negociar com ela, ela é especialista naquilo ali. Isso daí vai ficar muito bom para ela, tá? E aí você vai pegar o parente, aí você já vai lá com a sócia e diz, olha, sócia, tem um tio meu que está querendo desmembrar um imóvel, é uma confusão, uns têm registro, outros não têm registro. Aí o especialista, a Maria, quando eu falo isso para ela já me dá a resposta. Ela se alinha, olha, nessa área territorial aí da cidade, isso acontece muito, pede logo para ele, pergunta se ele tem todo o IPTU de cada lote. E aí eu já volto para o parente. Parente, tu tem IPTU de cada lote? Tem. Maria, dá para resolver via documento ou ele tem que vir aqui? Não, manda ele vir aqui. E aí o que eu consigo? Negociar a consulta. A Maria não vai cobrar consulta desse meu parente. O parente já está feliz, tu já está resolvendo o negócio do parente, sem entrar na tua área de especialidade. Tu está encaminhando ele ali para o especialista. E aí a minha sócia não vai cobrar consulta do meu parente e aí ela atende o meu parente. No final das contas, o parente já está satisfeito. Diagnóstico, igual médico. Resolvi o problema? Ainda não, mas eu dei o diagnóstico e a receita para ele comprar um remédio. E aí, muitas vezes, isso daí basta. Às vezes é só realmente uma consulta. Pode ser que no final da consulta a Maria diga, olha, mas isso aqui só dá para resolver
é judicialmente. Dá para resolver uma parte extrajudicial, a gente pega as certidões e blá, 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 mas isso aqui mesmo só judicial. E para isso eu cobro tanto. Vocês estão entendendo? Fica claro para o parente que é o honorário dela, não é o honorário meu, tá? E aí vamos dizer que ela cobre 5 mil reais, 3 mil reais, 1.000 reais. Aí eu vou passar para o parente. Digo, olha, parente, a Maria cobrou 2 mil reais. E eu não vou, como eu não estou cobrando nada da minha parte de honorário, fica os 2 mil reais que é dela e as custas do processo. Tá bom para você? Ai, Aline, tá pesado, será que ela não consegue fazer isso ou aquilo? E a gente vai e negocia. Então isso para o parente já está satisfatório. Ou eu posso, se eu não tiver essa expertise lá dentro do meu escritório, eu vou indicar com a maior tranquilidade para alguém, como eu já indiquei, tributaristas, como eu já indiquei, criminalistas. Eu pego e vou dizer, olha, isso daqui realmente aqui dentro do escritório a gente não faz, mas eu vou te indicar um colega que vai resolver sim. E aí a gente acompanha. E por você já ter intimidade com o colega que você está indicando, óbvio que a gente consegue negociar. Óbvio. Gente, quem que me liga uma hora dessa? São Paulo. Se você não recebe um telefonema de São Paulo pelo menos uma vez ao dia, tem alguma coisa errada na sua vida. Vocês entenderam isso daí, gente? Então, para mim, é extremamente importante fazer essa limitação, essa separação. Você sabe por quê? Porque a nossa saúde emocional fica em jogo, tá? Atender o parente, ele dá aquela angústia de você ter a necessidade de ser o melhor advogado do mundo. Atender o parente sem saber te dá gastrite, dá aquelas noites sem dormir, te dá aqueles, eu chamo de pipoco na madrugada, né? Tu tá bem dormindo, meu Deus do céu, será que eu juntei a petição de hipossuficiência do parente? Então ele te dá essas agonias, tá? E a gente não precisa conviver com isso, é apenas a falta de hábito que a gente tem de saber cobrar, de saber se posicionar, mas é importante a gente dar essa resposta para o parente. Lógico, tem vários tipos de família, tem aquele parente que te odeia, tem o parente legal, tem um parente que você tem uma necessidade de entregar esse serviço para ele, que você tem uma gratidão muito grande, eu respeito muito a gratidão, eu acho que gratidão é dívida que não prescreve, então você tem que fazer o seu melhor dentro do seu possível. Faça o seu melhor para atender o parente dentro do seu possível. Faça o seu melhor para atender o parente dentro do seu possível. Não ultrapasse o limite do seu possível. O que é o seu possível? É chamar um especialista, indicá-lo para o seu parente e aí acompanhar esse caso junto do especialista. O seu melhor é simplesmente dizer para o seu parente que você não tem ideia como é que se resolve aquilo, mas que você vai estudar, pelo menos para passar para ele a parte teórica. Decida qual é o seu melhor para entregar. Gente, olha a chuva. Peraí, deixa eu vir mais para cá. Oh, eu vou mostrar aqui a chuva para vocês. Vocês querem ver a chuva? Ah, é quase um infarto, né? Deixa eu ver aqui a chuva. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês verem a chuva. Olha aí a chuva. Oh, chuva boa, né, minha gente? Sabadão de chuva. Deixa eu até afastar mais para cá. Não vai me molhar. Pronto. Já viram a chuva. Ó, daqui a pouco o filhote acorda, ele vem aqui para essa janela. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma pergunta. Amigos, me digam se essas dicas foram úteis para vocês. Se é mais ou menos isso que vocês estão passando. Deixa eu ver aqui. Viviane, riqueza de aprendizado, obrigada. Sensacional, muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Amigos, mais alguma dúvida aqui? Depois me digam aí se isso foi útil para vocês, se vocês já passaram por... Muito útil, obrigada, Viviane. Depois me digam aí se vocês já passaram por algum caso parecido. A Sara também, obrigada, Carlita. Essa live vai ficar lá no Cafeinados, tá, gente? Indiquem para os amigos de vocês que estão passando por essa situação, assistir esse daqui. Me deu uma luz enorme. Obrigada, Sara, obrigada mesmo. Indiquem para os seus amigos que estão passando por essa situação e não tiveram oportunidade de assistir aqui, para eles entrarem lá no grupo do Telegram, lá no grupo do Cafeinados, que aí essa live fica inteira disponível lá, tá?
Ah, Sabrina, minha consultora de empreendedorismo. Gente, a Sabrina, ela é maravilhosa. Ela atua também dentro do direito de compliance. Aliás, Sabrina, tá faltando uma live nossa, né? Hoje já consigo ter outro posicionamento com o parente. Nunca se esqueçam do seu posicionamento, nunca se esqueçam da sua postura profissional. A única grandeza que a gente tem na nossa vida é o nosso nome, gente. E tanto na medicina, no direito, o nome da gente vale muito. O nome da gente abre portas, o nome da gente vale dinheiro. Então, quer dizer, né, a gente tem que investir no nosso nome. Quando você compra um curso, quando você compra um livro, você está investindo no seu nome. Quando você fica afastado de gente sem ética, de corrupção, quando você trabalha na lisura, você está investindo no seu nome. E é só o seu nome que fica para a eternidade. Muitas vezes tem pai e mãe que não deixam R$1 de herança, mas deixam um nome. E esse nome abre portas, esse nome é a nossa marca. Exatamente, Sabrina, esse nome é a nossa marca. Quantas vezes você... Gente, é assim, surreal alguém te pedir para ter o teu nome naquela petição. Eu achei que eu nunca fosse passar por isso, sabe? Às vezes me dá até um arrepiozinho na espinha quando eu penso, meu Deus, alguém quer meu nome nessa petição porque meu nome tem valor, porque meu nome tem peso. É surreal, é um negócio assim muito incrível. Mas são 10, 17 anos de trabalho, entendeu? São 7 dias. Não são 7 minutos, então a gente tem que aprender a largar o imediatismo da conquista. Ah, a conquista só serve para mim se for numa semana. Não, é 7 anos, 17 anos, é tudo muito lento. Olha a minha mãezinha aí, te amo, mami. Agora, se algum parente me ligar na quarentena, consigo me posicionar corretamente, graças à sua ajuda. Isso, amiga, não pare não, entendeu? E depois, toda quarta-feira eu deixo caixinha aberta lá no Instagram. Teve dúvida, guarda, coloca lá, me manda pelo direct, não tem problema nenhum. Sempre que eu consigo, eu respondo ali, às vezes não consigo ver alguma coisa, mas sempre que eu posso, eu respondo direct lá no Instagram, tá bom? Temos que trabalhar essa reputação, com certeza é isso que sobra pra gente. É daí que a gente tira o nosso sustento, do nosso nome e da nossa reputação. Amigos, muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar por aqui. A live vai ficar disponível aqui uns 30, 40 minutos, que é o tempo que a gente leva para baixar. E depois ela vai lá para o Cafeinadas no Telegram, tá bom? Esse projeto 707 é feito com muito carinho, é feito com um propósito muito grande de trabalhar vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo os stories, me marquem nos stories. Eu adoro quando eu vejo a galera de livro aberto, escrito input, né, que é colocar o conhecimento pra gente. Eu vejo quando a galera desliga a Netflix e vai abrir um curso online, e vai abrir o Yahoo, e vai abrir o Google, e vai abrir ali o YouTube, assistir TV Justiça ao vivo. É um mundo que quem conhece não volta mais, tá? Um beijão, meus amigos, fiquem com Deus, um bom sábado, até a próxima.